Bom dia, pessoal. Meu nome é Jefferson. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de História, né? Então, já que nós estamos iniciando a semana, né, vamos sacudir aí o esqueleto, vamos pegar aquele gás que hoje é apenas segunda-feira, né? Durante esses dias, né, principalmente durante essa semana, nós vamos ter um período de bastante aprendizado. Né? Então, se nós já começamos com gás, né, durante essa semana, principalmente para entender a história, né, eu acho que a gente consegue viver de forma mais plena o nosso dia, nós conseguimos aprender mais. Se a gente focar, se a gente estiver motivado, o nosso aprendizado vai mais adiante. Tá legal? Eu espero que durante esses dias nós consigamos ter aí um bom êxito, né, naquilo que nós nos propomos aqui na disciplina de História. De forma geral, né, eu queria pedir para que vocês prestassem atenção nos detalhes, né, porque eu acredito que a história ela é feita de detalhes. A história ela é feita de construções minuciosas, né, da nossa existência. E a nossa existência ela só faz sentido a partir do momento histórico que nós vivemos, né? Como diria um filósofo francês, né, chamado Immanuel Kant, ele dizia que nós estamos presos dentro de um determinado tempo e de um determinado espaço. E é este tempo e este espaço que faz com que nós existamos. E essa nossa existência é que cria e faz história. Portanto, eu convido a vocês a viver a sua própria história. Por quê? Não, eu acho que vocês já estão acostumados, né? Aí os pais, os avós dizerem assim: ah, mas no meu tempo não era assim que se estudava, né? Ah, isso modificou muito, está muito mais fácil. Vejam, aproveitem, porque o seu tempo e o meu tempo é o agora. E é somente nesse agora que nós podemos fazer a diferença para que nós consigamos, em nossa integridade, sermos nós mesmos, certo? Então, vamos lá, vamos partir para o nosso intuito, né, da aula de hoje, que é rever um pouquinho da história. Que história é essa que nós vamos rever? Né? Pelo que eu peguei aqui no planejamento daquilo que vocês já construíram, né? Aí ao longo da história que vocês vêm fazendo durante esse ano, eu percebi que vocês pararam lá no conteúdo da Grécia, né? Vocês viram a Grécia Antiga, principalmente diante da ideia de formação da polis e transformação das políticas sociais e culturais, né? Tendo em vista isso, eu acredito que damos por encerrado, né, este assunto que é Grécia Antiga. O próximo assunto, né, que nós vamos aqui tratar, que é da onde nós vamos partir, né, perdão, de onde vamos partir, é o assunto lá do período da Roma Antiga, né? Peraí, o que é Roma, né? Da onde que surge essa ideia de Roma? Onde nasceu aí esse império tão monstruoso que até hoje aguça os nossos sentidos, aguça as nossas ideias do pensamento acerca de cultura, acerca de esporte, acerca de comidas, né? Falamos de Roma, nós lembramos também dos grandes espetáculos circenses, né? É de lá de Roma que vem a famosa e célebre frase, né? Pão e circo, né? Deu ao povo pão e circo que eles serão felizes e deixarão de lado os questionamentos políticos, né? O que é essa influência e qual que é a influência que essa Roma antiga traz para cada um de nós, certo? Para a gente começar, eu convido a vocês a pegar lá o livro didático de vocês, né, o livro de história. O livro de história nós vamos começar a acompanhar lá da página 212, tá, onde se inicia o capítulo 11. O capítulo 11 ele vem justamente, né? O capítulo 11 ele dá início junto com o início de uma nova unidade, né? A unidade 4, que tem como motivação inicial, né? Todos os caminhos levam a Roma. Ao pensar nesses caminhos todos que levam a Roma, a primeira proposta, né, que o autor do livro didático de vocês nos fazem é pensar na Roma Antiga. E ao pensar na Roma Antiga, nós pensamos nas três construções da Roma Antiga, né? Que é a construção
da monarquia, a construção, perdão, de uma república e, por fim, a construção de um império, né, que vai estar ali dividido entre alto e baixo império, mas isso daí a gente vai ver ao longo da aula, tá certo? Então eu convido a vocês pegarem aí o material de vocês, peguem o livro, já abre lá no capítulo 11 para a gente acompanhar a aula de hoje, tá certo? Ao lado do livro didático de vocês, deixa ali o seu caderno. Eu vou convidar vocês a fazer um exercício hoje, durante todo o vídeo. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa Roma, né? Sobre esse processo, principalmente da monarquia romana, e eu vou convidar vocês a fazer o seguinte: no momento em que a gente está discutindo, né, vai pegando aquelas palavras que vocês acham que são palavras-chave, né? Aquelas palavras que vocês acham que vai fazer a diferença para você construir o final desta aula, que eu vou pedir para vocês construir um mapa mental, né? E ao falar desse mapa mental, eu vou construir o meu, né? Depois em um momento com vocês, né? Mas eu gostaria que vocês utilizassem as palavras de vocês para construir esse mapa mental. E para isso, eu preciso que vocês vão tomando nota, né? Vai lá, pega o caderno, né? Vai fazendo um asteriscozinho no início lá e vai colocando, sei lá, Roma, imperador, coloca o nome do imperador que a gente vai citar aqui, né? Coloca o nome dos criadores, né? Quem foi que fez o quê, tá bom? E nesse sentido a gente vai dar sequência à aula de hoje, tá bom? Então, enquanto vocês pegam aí o material, a gente vai preparando aqui a tela para a gente dar início, então, a essa aula de hoje, na qual nós vamos falar sobre Roma Antiga. Ao falar, então, de Roma Antiga, né, nós falamos de um surgimento, né, nós falamos de uma ideia nova de cidade, né? Então, como eu já falei para vocês, né? Meu nome é Jefferson, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de História, certo? Então, bem-vindos, né, aos alunos aí do sexto ano de ensino fundamental, ok? Olha só, nós já começamos, né, com uma imagem um tanto quanto enigmática, né? Como assim, duas crianças ali se amamentando de um cachorro, de um lobo, de um coiote, né? Do que se trata isso? Então, Roma Antiga. Nós começamos por uma máxima tanto quanto antiga, tanto quanto Roma, né? Que é a máxima: todos os caminhos levam a Roma. Que Roma é essa? É essa Roma dessa loba que alimentam dois irmãos gêmeos. Nós vamos conhecer a história desses irmãos gêmeos na aula de hoje. Tá? Roma, né, como nós conhecemos, né, com todo o seu apogeu, com toda a sua fortaleza, né, a Roma ela caracteriza-se por dar norte mesmo, né, por nortear, por dar ideia de como toda a sociedade que surge pós-Roma vai viver. Toda a sociedade vai se espelhar no modo com o qual Roma vive. E isso é que faz com que este conteúdo seja tão prazeroso, pelo menos a mim, né? E faz com que este conteúdo seja tão tranquilo, né? E doce de lidar. Porque Roma é isso, Roma é acolher, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver ali a Roma Antiga, né? E dentro da Roma Antiga nós vamos ver a primeira fase, que é a fase da monarquia. Como eu já falei para vocês, está lá no capítulo 11. Eu comecei dando spoiler, né, agora há pouco, né? Mas vamos lá, né? Monarquia. Que monarquia é essa? Como é que surge Roma? Roma, ela tem dois princípios básicos de surgimento, né? Roma pode ser considerada, né, que surge a partir de uma ideia mitológica. Como assim, Jefferson? Nós estamos falando de história. Você vem nos falar de mitologia? Sim, a história de Roma ela está diretamente ligada à mitologia. E que mitologia é essa? A mitologia
de Rômulo e Remo, que nós vamos já descobrir, né, ela aqui. E uma outra ideia que é posta aí pela historiografia, né, é a ideia de que Roma surge a partir de um ajuntamento, de um aglomerado de pessoas ali na península da Itália, ali, né, da Península Itálica, certo? Mas vamos lá então, a lenda romana, né, como surge Roma. Segundo então a lenda romana, né, a Roma surge a partir de uma, uma mitologia contada pelo um poeta chamado Vigílio, né? Lá no livro Enéida, né? Lá no livro Enéida, o Vigílio vai contar a história de Roma. E a história de Roma é a seguinte, que segundo, né, conta-se, né, lá nessa obra, havia um rei, né, e esse rei, ele é deposto, né, o cargo dele de rei, ele é substituído pelo irmão dele, que vai lá e toma o trono dele, né. Este rei chamava Numitor, e o irmão dele chamava Anúnilo. Esse rei, o Numitor, que era rei de Roma, ele tinha uma filha. Só que o irmão dele, né, quando roubou o trono, ele obrigou então a sua sobrinha a se tornar sacerdotisa do templo da deusa Reia. Perdão, Reia era o nome da sobrinha dele, né? Então, ele obriga ela a se tornar sacerdotisa do templo da reina da deusa Vesta, né? Vesta era a deusa do fogo, né? E por que o tio obriga ela a se tornar sacerdotisa? Ele precisava de trabalhos de sacerdotes? Não. Pelo simples fato de que ela sendo filha do rei e ele usurpando o cargo do irmão, se ela tivesse filhos, logo o reinado passaria para os filhos dela. Nesse sentido, então, ele precisava que ela morresse virgem. As sacerdotisas naquele período, né, elas morriam virgens, né? Então, para que ele mantivesse o seu reinado, né, ele então fez essa ação ali com a sua sobrinha. Só que, por uma ação divina, né, a Reia, ela então ficou grávida do deus Marte. E desse amor, né, entre ela e o deus Marte, ela teve dois filhos, Rômulo e Rêmulo. Vejam bem, olha só. Então eu tenho um rei que é deposto por outro rei. Mas vejam, o rei que foi deposto, ele tinha uma filha que poderia se tornar a rainha logo após ele. E o que o tio dela faz? Ele vai fazer com que ela se torne sacerdotisa. Ao se tornar sacerdotisa, então, a ideia do tio é que ela não teria filhos. Não tendo filhos, ela não teria sucessão ao trono do pai. Certo? Então, a Reia, ela se torna sacerdotisa dessa deusa aqui, ó. A deusa Vesta, né? A deusa do fogo. Então, se tornando sacerdotisa. E sendo, então, né, a partir de um amor com o deus Marte, ficando grávida, então ela tem dois filhos, né? Ela tem dois filhos, Rômulo e Remo. E aí, o que acontece na sequência? Acontece que na sequência, sequência demais. Tá. Acontece que quando Rômulo e Remo nasceu, a mãe deles então ficou muito preocupada, porque ela poderia perder os filhos se o tio dela descobrisse que ela tinha tido filho com o rei Marte. O que ela faz? Ela pega os gêmeos, coloca numa cesta e coloca eles no rio. Vejam só como as ideias são semelhantes, né? Eu acho que vocês já ouviram essa ideia aí, né, da mãe colocar o filho no rio, lá numa historinha do Antigo Testamento da Bíblia, né? Lembra lá de Joquebede e Moisés?
né? Isso aconteceu também e depois Moisés se tornou o grande salvador, né, de toda uma nação. E é o que vai acontecer aqui também. Rômulo e Remo, eles vão ser os grandes salvadores de uma nação no sentido de formar essa nação que é a cidade de Roma, certo? Então, é, ela lança então a essa cesta, né, aquela cesta de palha, trançada, tudo muito bem elaborado para que as crianças não morressem, e ela coloca essa cesta lá no rio Tibre. Quando ela coloca essa cesta no rio Tibre, né, ela abandona e a correnteza leva. Só que uma loba, isso mesmo, né, um animal, encontra essa cesta. Opa, o jantar está pronto, né? Só que, como se trata de uma história mitológica, né? A loba então pegou as crianças e os amamentou, né? Então, os bebês eles foram amamentados por essa loba. Algum tempo depois, um casal de pastores, né, que estavam por ali, encontraram o bebê, os dois bebês, né? E então criaram os dois bebês. Esse casal se chamava Faustulo e Laurentina, tá? Então, Rômulo e Remo foi criado por Fausto e Laurentina. Mas de imediato tá aí, né, o porquê daquela imagem inicial lá, né, daquela loba dando, alimentando aquelas duas crianças. Ela foi então quem salvou a vida dessas crianças, os alimentou e depois então esse casal de pastores foram lá, resgataram essas crianças e criaram esses bebês. Pronto, final feliz, história concluída? Não, né? Eis que as crianças cresceram, né? Os gêmeos cresceram. E quando cresceram, eles começaram a se questionar, né? Começaram a perguntar, né? Peraí, eu sou mesmo filho de vocês? A gente nem se parece, né? A gente parece que o nosso temperamento é diferente, né? A forma com que a gente pensa é bem diferente, e principalmente a nossa fisionomia é diferente. Então, eles descobrem, né, que eles não eram, na verdade, filhos daquele casal e eles descobrem a sua verdadeira origem. E ao descobrir a sua verdadeira origem, eles voltam para sua terra de origem. E quando chegaram lá, o que eles fizeram? Eles pegaram o tio-avô que estava no poder, que tinha tomado, né, o reino do avô dele, lembra? Então eles pegaram o tio-avô que estava no poder e tomaram o poder dele. E aí, eles governaram? Não, eles devolveram o poder de rei ao então avô. Então, quando ele devolveu o reino a seu avô, eles resolveram então voltar para o lugar onde eles foram encontrados pela loba, né? E lá eles queriam então fazer uma nova cidade, dando marca então também a uma proposta de uma nova cidade em homenagem a toda essa história, né? Todo esse acontecimento. Porém, quando os dois, né, chegaram lá para fundar, conta-se a lenda, né, que eles tentaram que eles tentaram resolver a partir de uma ideia também mitológica, né? Dizia-se que os urubus eram sinal de presságio, né? Era sinal de bem-aventuranças, era sinal de que algo ia dar certo, né? Então, cada um subiu em um monte próximo, né? Em uma montanha próximo da onde eles foram encontrados pela loba e cada um avistou uma quantidade X, né, de urubus. Se eu não me engano, Rômulo encontrou 5 e Remo 12. Eu acho que foi isso, né? Só que, quando Remo desceu e encontrou com o irmão lá embaixo, né, no vale lá embaixo, eu encontrei tantos. Não, eu encontrei tanto. Rômulo, vendo que o irmão teria tirado a sorte grande para ele levar à frente a construção dessa nova cidade, Remo então acabou sendo morto pelo irmão Rômulo. Rômulo matou o irmão
né? Pela inveja, pelo sentimento de que ele poderia ser diminuído caso o irmão fosse o novo, né, mandante daquela nova cidade que os dois queriam criar. Então, o Rômulo mata o irmão, cria, né, com a ajuda dos seus ali, essa nova cidade e torna-se então o primeiro rei de Roma. O primeiro rei de Roma, né, Rômulo, começa a governar Roma, né, ele está ali em Roma por mais ou menos por volta do ano 753 antes de Cristo, certo? Então né, neste contexto que nasce, né, Roma, né, segundo a mitologia, né? É a partir dessa história, né, de briga pelo poder, né? Dessa história onde um animal é capaz de afeiçoar pelos filhotes de seres humanos e os alimenta, né? E é a partir dessa construção aí de ações é que surge então a cidade de Roma. Então vamos lá. O exército romano. Ainda hoje, né, quando nós falamos em Roma, eu acho que vem muito claro, né, as ideias dos grandes gladiadores, né, dos grandes generais dos exércitos romanos, né. Roma se tornou o que se é em grande parte graças ao seu exército. Por quê? O exército de Roma ele foi considerado durante dezenas de anos o exército que ninguém conseguia combater. Quando chegava o exército do Império Romano, era certeza de ganho de qualquer guerra. Né? Então, o Império Romano, né, ali com bastante disciplina e, como diz o texto, né, com uma força de vontade inabalável, eles conseguem, então, fazer com que o exército romano se torne sinônimo de poder. Falou-se em exército romano, automaticamente falou em poder. Quando o exército romano chegava em um determinado espaço e falava assim, nós queremos guerrear por este espaço, quando guerreavam, eles ganhavam. E quando não guerreavam, os seus algozes simplesmente pegavam e falavam assim, não, podem ficar, não derramem o nosso sangue. Né? Então, o Império Romano ele se tornou ali esse exemplo de poderio, de força. Né? Com isso, né, ele não somente aumenta as fronteiras do Império, mas ele se torna o grande responsável para manter aquelas fronteiras que eles construíram. Como que eles fazem isso? A partir de criação de fortalezas que são praticamente impenetráveis, inabaláveis. Diante disso, né, era muito simples eles conseguirem conquistar terras novas, porque eles não tinham problema de intromissão de outras pessoas em suas terras. Os escravos, isso é uma coisa que é interessante dizer, né? Os escravos foram as pessoas mais comuns que frequentavam as guerras, inclusive as mulheres, viu, gente? As mulheres também escravizadas e também quando presos, né, eles se tornavam ali gladiadores. Como assim, Jefferson? Nós estamos falando de escravo em Roma Antiga. Veja, na Roma Antiga existia-se um processo de escravidão que era o seguinte: eu me tornaria escravo por dois motivos. Né? Seriam dois os motivos dos quais faria com que uma pessoa se tornasse escravo. O primeiro deles, dívida. Eu fiz uma dívida e eu não consegui pagar. Eu vou fazer o quê? Eu vou me tornar escravo. Então eu me torno escravo até que eu consiga saldar aquela dívida. E uma outra forma de se tornar escravo eram os famosos escravos de guerras, né? Os escravos de guerras eram quem? Aquelas pessoas que eram vencidas nas guerras e eram trazidas para o Império, né, para dentro do Império, em forma de escravidão. Esses escravos, né, principalmente esses escravos de guerras, eles eram bastante expostos ali naquilo que nós chamamos de circo grego, né, que era o processo de escravidão ali, onde muitas vezes formaram grandes gladiadores.
né? Os grandes gladiadores, em sua maioria, eram escravos que eram capturados quando Roma conseguia invadir conseguia conquistar, né, um novo pedaço de terra, certo? Geralmente esses escravos, né, que se tornavam gladiadores ali, eles lutavam até a morte, né? Ou com outro homem, ou com animais e etc. Enquanto todas as pessoas ficavam sentadas, né, enquanto a cidade romana sentava para poder assistir o grande espetáculo de sofrimento de algumas pessoas ali lutando, mesmo que de forma forçada. Vejam só, né? A atrocidade, né, a forma da qual as pessoas se utilizavam para se divertir, né? A dor do outro, ok? Aí aqui nós temos ali algumas cenas, né, deste exército inabalável. Também cenas de como era feito, né, esses espetáculos, né, como os gladiadores eram obrigados a lutar, né? Percebam, em volta, né, do famoso Coliseu, né, cercado de pessoas, e os gladiadores, ou às vezes nem chegavam a ser gladiadores, apenas pessoas escravizadas mesmo, que acabavam de chegar da guerra, né? E já eram jogadas lá simplesmente para serem devorados ali pelos animais. Os homens também lutavam, né, entre si. Essa terceira imagem aqui, pessoal, já é uma imagem de gladiadores, né, que a gente já percebe que eles têm aqui, né, uma artilharia para poder lutar e etc. Também gladiadores. E aqui, né, um misto, né, entre gladiadores, feras, né, e todo o Coliseu, né, lotado de pessoas se divertindo aqui. Esse período aqui, pessoal, ele é conhecido como o período do pão e circo, né? Por quê? Porque é nesse período que o governador, né, que o imperador, vendo que ele tinha graves dificuldades financeiras dentro do império, ele começa a fazer o quê? Ele começa a dar diversão ao povo. E a diversão era as lutas, né? Eram as lutas dentro do Coliseu. E enquanto o povo estava ali se divertindo com o sofrimento de alguns, né, o governo mandava distribuir pães para o povo. Ou seja, enquanto o povo está comendo, enquanto o povo está alegre, eles esquecem de política, eles esquecem da economia e para de pegar no pé do imperador, e o imperador consegue viver de forma tranquila, consegue viver feliz, certo? Então vamos pensar um pouquinho em dimensão espacial, né? Nós já falamos de como foi criado, né? De como que essa cidade se manteve, né? Mas vamos pensar aqui, ó, um pouquinho no espaço onde Roma foi criada, né? Roma, ela se inicia aqui, ó, nesta região aqui, ó, quase que no centro da botinha, né? A famosa bota, né? Que é a Itália, né? Então Roma, ela se inicia aqui. Com o passar dos anos, né, essa região aqui, ó, em laranja, toda é tomada. Originalmente, né, nós temos esse pequeno espaço aqui e depois todo este espaço aqui em laranja é tomado então no auge do Império Romano. Só para que a gente tenha uma pequena noção, né, Roma ela surge então neste pequeno território aqui, ó, chamado Península Itálica. Só que com o passar dos anos, ela abrange, né, boa parte da Europa, né, boa parte da Europa. Ela abrange aqui a África, o norte da África, né, toda essa região aqui, ó, do norte da África. Ela vai chegar também aqui nesse pedaço aqui, ó, da Ásia Menor, né, subindo, né, aqui ela vai chegar aqui a uma boa, né, um bom espaçamento da Europa, mas o principal aqui, né, que é a maior conquista daquele período é este espaço aqui, ó, que é o Mar Mediterrâneo. Veja, o Império Romano ele toma para si todo
o mar, né? Ele toma para si todo o mar e as terras que circundam o mar Mediterrâneo. Por que, que o mar Mediterrâneo ele é tão benquisto ainda? Por que, que ele é tão sondado? Né? Porque todo mundo quer o mar Mediterrâneo. Porque é por meio do mar aqui que se estabelece relações de comércio. É por meio aqui do Mediterrâneo, aqui é por meio das águas do mar Mediterrâneo que se estabelecia então as relações de comércio, certo? Então isso daqui é o espaço onde se abarca a Roma antiga, né? Então ela se inicia lá na Península Itálica, né? Perpassando ali pelo mar Mediterrâneo, que faz com que é justamente no mar Mediterrâneo que desenvolve, né, toda a economia voltada por comércio marítimo, né? E, claro, para poder manter sob seu domínio o mar Mediterrâneo, ela vai travar ali grandes guerras, principalmente disputando o domínio deste mar Mediterrâneo. Assim, os limites geográficos do Império Romano, ele vai se alongando, né? Ele vai crescendo ali, perpassando toda essa região que nós já vimos aí, né? Então, ele vai aderir ali, né, a sua estrutura, né, a seu espaço de terra, vários grupos de pessoas, né, várias etnias de pessoas ou ainda, né, várias origens de pessoas, né. Ali nós temos os italiotas ou então os latinos, né, os sabinos, enfim, né, toda aí os gauleses também, os jônicos ali da região baixa ali, né, da cordilheira do Mar Jônico ali, o pessoal da Cordilheira dos Alpes do Norte, né? Então, todas essas pessoas elas vão começar ali a frequentar o grande espaço social chamado Roma. E por que elas começam a frequentar esse espaço? Elas não têm, de certa forma, outra saída, porque sendo esses espaços onde elas moravam conquistados por Roma, o comércio em Roma era o comércio, vamos dizer assim, né? Era o comércio mais fecundo da época, né? Então era o maior centro comercial da época. Então o Império Romano ele tem aí toda essa característica aí. Tá? Então, como eu falei lá no início, né, da aula, o Império Romano, né, a história da Roma antiga, ela vai perpassar aí três grandes fases, né? Três grandes fases de conquista, né? Três grandes fases políticas que vão caracterizar ali de forma muito particular o Estado romano, né? O primeiro período é esse período que nós estamos vendo até agora, né? Que é o período da monarquia. Ele começa lá no ano 753 a.C. e vai até o ano 509 a.C., né? Lá no ano 509 a.C., o rei Tarquínio, o Soberbo, né? Ele era chamado assim, vocês já podem imaginar por quê, né? Ele foi deposto do reinado pelos membros de classe social romana dos patrícios. Ou seja, né, naquele momento, Roma já contavam com um grupo grande de patrícios, os quais eram nomeados como senadores, que seriam aqueles grandes políticos da cidade de Roma, que eram ali responsáveis por pensar o melhor para a cidade romana, né, para a cidade-estado Roma. E como este rei, né, ele era muito soberbo, ou seja, ele fazia as coisas do jeito que ele queria, e o exército, é claro, né, favorecia sempre ele. Estes patrícios, eles eram quem salvaguardava, de certa forma, o exército, porque o exército precisava de terra, de comida e etc. E eram justamente os patrícios que eram quem fornecia isso a eles, né? Então, os patrícios então tomaram o reinado, né? Tomaram a estrutura monárquica do reinado e então atribuíram uma nova forma de governo, que é a forma republicana, né?
que não é uma república como a república que nós vivemos hoje. Tá? Mas, porém, ela é uma república onde o cidadão grego, aí na próxima aula nós vamos ver quem é de fato cidadão grego, quem pode ser chamado, perdão, cidadão romano, né? Quem era caracterizado como cidadão romano, né? Para poder pensar como é que essa república ali agia. E depois nós temos lá o Império, que vai do ano 31 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Essa última fase do Império, nós temos aí duas grandes características, né? Nós temos o Alto Império e o Baixo Império. Mas vamos continuar lá na monarquia. Então vejam, né? Este é basicamente, né, todo o espaço conquistado por Roma, e é neste espaço aqui, ó, que a vida da polis, né, que a vida social ali romana, ela acontece. Uma coisa que é importante a gente falar, né, que é a influência dos gregos, né, dentro da estrutura romana, né? Vocês viram que agora há pouco eu até confundi aqui, chamei Roma de Grécia, né? Por causa dessa influência. Inclusive, nós falamos muito de uma cultura greco-romana, ou seja, uma cultura que vem da Grécia e uma cultura que vem de Roma, e elas, né, se aliam, né? Dentro da visão dos gregos, né, que nós chamamos os gregos clássicos, Roma, é, ela é extremamente influenciada, né, por esse grupo, principalmente pela visão humanista dos gregos. É justamente nessa visão humanista dos gregos que vai dar o título, né, dessa unidade temática da qual nós estamos falando aqui, que é todos os caminhos levam a Roma. Isso é um aforismo, né? Isso é um ditado popular para poder dizer que, por mais que você caminhe, né, você vai sempre chegar em Roma. Vejam, né, neste período em Roma começava a se construir várias estradas, né? Essas estradas levavam as pessoas a diversos locais. Porém, era uma máxima, né, embutida da verdade, que se você caminhar muito por qualquer estrada, você vai chegar onde? Em Roma, porque todas as estradas partiam dessa cidade, estado, né? Então, todos os caminhos levam a Roma, porque de qualquer forma você vai chegar a Roma. Isso vendo de forma física, né? Você pode falar de forma intelectual. Olha, nós podemos passear por todo o império. Porém, se nós estamos falando de uma formação intelectual concisa, ela vai se dar em Roma, na cidade de Roma, né? Eu posso falar de uma estrutura de qualquer parte do mundo, porém, se eu falo de forma a pensar de forma elevada do espírito, o espírito aqui compreendido enquanto situação racional, eu vou chegar em Roma. Então essa máxima aí que perdura até os dias atuais, que todos os caminhos chegam em Roma, seria mais ou menos isso, né? Nós poderíamos fazer aí uma comparação, quando nós falamos da Grécia, é como nós pensássemos no milagre grego lá da Grécia, aqui o milagre romano é que todos os caminhos te levam a Roma. Okay? Então, dentro do período monárquico, nós temos dois grandes grupos de pessoas, né? Os patrícios e os plebeus, né? Os patrícios, eles são aquelas pessoas que deram origem mesmo à cidade de Roma, né? E eles são os grandes proprietários de terra. Vejam, a propriedade de terra aqui, ela está diretamente ligada ao poder econômico e principalmente ao poder político. Porque quem tem propriedade, quem tem terras, tem dinheiro. E se eu tenho dinheiro, eu sou um cidadão romano. Se eu sou um cidadão romano consciente, eu logo serei um senador. Vocês viram que agora há pouco nós falamos que o próprio Senado teve a condição de tirar
o rei da sua função monárquica, né? Então, quando nós falamos desse Senado, né, nós estamos falando aqui de que eu posso, por intermédio da minha característica, né, financeira, decidir para onde a cidade-estado, né, vai caminhar ou não. Né? Nós temos aqui como base, né, uma das principais bases do povo grego, né, o povo latino. Né? Entre os latinos ali, nós temos neste período monárquico, depois nós vamos ter mais desdobramento, neste período monárquico nós vamos ter então duas, né, vamos dizer assim, duas classes, né, de pessoas, né? Os patrícios, que eram aqueles que possuíam grandes territórios, e aqueles que detinham uma grande riqueza, e os plebeus, que eram aquelas pessoas que eram livres, né, porém não tinham nenhum direito político. Por quê? Porque eles não tinham grandes parcelas de terra, né? Eles normalmente eram pequenos artesãos, comerciantes, pequenos proprietários de terra, que eram aquelas pessoas que praticamente plantavam, né, e comia ali somente o que plantava, sobrevivia daquilo que produzia, né? E por vezes, quando sobressaía alguma coisa, ele conseguia vender e fazer dinheiro com aquilo ali, né? Dar ali manutenção pela para a sobrevivência. Né? Então nós temos ali esses dois grupos, né? Os patrícios e os plebeus. Os patrícios, os grandes proprietários de terras, e os plebeus, os pequenos proprietários, os comerciantes, os artesãos e etc. Veja, né? Qualquer coincidência com o povo grego não é mera semelhança, é influência mesmo, ok? Nós falamos aí dos latinos, né? Ali daquela região onde nós pensamos, onde nós vimos ali, né? De onde surge o Império Romano, né? Onde surge Roma. Esses latinos, eles deram origem à nossa cultura atual, que é a cultura que eu estou utilizando para me comunicar com vocês, que é a língua, né? O latim que se desenvolve ali, né, no Império Romano, ele dá origem a várias línguas, inclusive faladas até hoje, né, como o italiano, o francês, o espanhol, catalão, galego, romeno e o português, né? O português é a última língua do vernáculo, né? A última língua que foi constituída ali por intermédio, então, dos latinos, certo? Vamos lá que tá acabando. Estão animados? Então, ó, dando continuidade aí, ó. Então a monarquia, né? Ela sofre influência de povos não somente latinos, ela sofre influência de povos da península, principalmente os etruscos, né? A formação, né? E essa influência dos etruscos, ela foi fundamental para que a monarquia romana ela crescesse, porque esses etruscos eles já tinham consolidado ali, né, várias ideias de urbanização, né? A ideia de urbanização para este povo, ela era muito avançada, tanto é que várias estradas, né, que levam a Roma foram construídos ou foram aproveitados aí por este povo, ok? Então, além disso, né, na monarquia, o poder político ele estava ali sempre enraizado na mão de um rei, né? E alguns órgãos ali exercidos ali pelas pessoas que circundavam o rei, né? Então, aos poucos, o Senado ele foi enfraquecendo o poder do rei, né? O Senado era composto pelos patrícios mais ricos, como nós já falamos, né? E para poder conseguir dar conta ali, né, de manter a governança ali, o Senado então ele tinha como função a eleição do rei,
né? E ainda o Senado tinha o poder moderador, que era uma espécie de conselho, né? Este conselho podia vetar ou podia aprovar ali as ideias do monarca, né? As ideias do rei. Foi justamente por esse poder moderador que o império teve então condição de fazer com que o rei Tarquínio, o soberbo, né, caísse e então não deixasse de ser o governante de Roma. Então vamos lá, né, pessoal? Chegamos aí ao fim, né, desta aula de hoje, né? Essa semana nós vamos ter ainda mais uma aula, mas agora eu queria deixar para vocês este exercício aí, né? O exercício que está lá na página 216 do livro didático de vocês, né? São só 4 questões, né? Vocês vão fazer aí com bastante tranquilidade e vai postar para mim lá como de costume, né? Sem nenhuma novidade. A novidade é que agora vocês vão mandar para mim, ok? Sem outra novidade. O mesmo esquema, da mesma forma que vocês estão fazendo até então, vocês vão continuar fazendo, porém, desta vez vocês vão encaminhar para mim a atividade, ok? Então, a primeira atividade eu vou pedir, né, tá lá no livro didático de vocês, né, que é para poder escrever, né, a localização geográfica da Roma Antiga, né? Dica, volta um pouquinho o vídeo, né? Vai lá, dá uma olhada naquele mapa, né? Circulado lá de laranjado lá, que nós temos ali um pouco essa proposição, né? Depois, quais que eram mesmo os povos que faziam parte dessa península, né? Como é que Roma se tornou esse estado tão forte, né? E depois, a quem que é atribuída a fundação de Roma, né? Como é que se deu o poder de Roma? Como é que eu descobri? Como é que eu decidi com o meu irmão, né? Se eu sou Rômulo ou Remo, como é que eu decidi com o meu irmão ali qual de nós dois iríamos governar, né? Conta para mim essa história aí. E depois, como é que se dava nessa relação política, social e econômica entre os patrícios e os plebeus, né? Os plebeus, quem eram eles, né? E os patrícios, da onde que surgem essas duas classes aí, né? Se nós podemos chamar assim, né? Essas duas classes de pessoas. Da onde vem esse pessoal aí, ok? Façam isso, mandem para mim, tá? E vocês sabem, né? Essa atividade vai então valer a presença de vocês na aula. Já fiquem atentos, peguem as palavras que eu pedi para que vocês anotassem aí durante a aula, né? Peguem essas palavras e já façam, então, o mapa mental dessa aula de hoje, né? Faça aí do jeito que você está acostumado, da forma que você consegue, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos resolver essa atividade, nós vamos corrigir essa atividade, tá bom? E vamos dar uma olhada também no mapa mental, tá certo? Então, por hoje é isso. Bom dia para vocês. Eu espero que essa semana seja uma semana maravilhosa, que o universo nos traga notícias esplêndidas e que os nossos sonhos nós consigamos dar aí mais um passo para torná-los eles reais, ok? Então tá bom, um abraço para vocês, até a próxima aula.